Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Viveo. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.viveo.com.br/ri, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva seu nome e empresa. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras da Viveo, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Viveo e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Hoje contamos com as presenças dos senhores André Clark, diretor-presidente, e Frederico Oldani, vice-presidente financeiro e administrativo. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor André Clark, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Bom dia, bem-vindos a todas e a todos à divulgação de resultado do primeiro trimestre 2026. Eu vou tomar alguns minutos para conversar com vocês sobre, primeiro, questões internas da estrutura executiva da diretoria, em seguida, um pouquinho do que aconteceu no mercado durante o primeiro trimestre desse ano e os principais highlights do desempenho desse primeiro trimestre. Eu inicio sobre a recente estrutura da diretoria executiva aprovada na última e eleita, realizada na última AGO, dia 30 do mês passado. Aqui, a estrutura organizacional de primeiro nível da companhia é simplificada, três vice-presidentes são retiradas da estrutura. Ela continua, como vocês podem ver, uma estrutura funcional, são funções, os vice-presidentes, os 4 vice-presidentes têm funções muito claramente estabelecidas e que continuarão até o padrão operacional e os modelos de gestão dessa companhia estarem fortes, estabilizados e cada vez mais na perseguição da excelência. A gente ainda, do ponto de vista funcional, adiciona, para além da Flávia, diretora de Relações com Investidores, Estratégia e M&A, a Clarissa Rebelo, que se junta a essa diretoria executiva, cuidando da área jurídica, regulatória e de compliance, um investimento claramente feito para a melhoria da nossa governança, qualidade dos nossos processos e assim por diante. Esse time todo aqui presente hoje nessa reunião, disponível para vocês, também configura uma diretoria executiva colegiada. A gente migra para decisões colegiadas, integradas, porque um modelo integrado de operação nessa passagem da Viveo é muito importante. Eu quero ressaltar aqui também que os 4 vice-presidentes todos cuidam diretamente de negócios também, ou seja, além das suas atribuições funcionais, cuidam de negócios importantes.
Aqui eu quero destacar duas características em que a gente focaliza a Viveo e simplifica a visão da Viveo em dois tipos de negócio. O negócio que atende a logística, a manufatura da cadeia de saúde institucional do Brasil. Aqui, por exemplo, a Cris, com 26 anos de trabalho, cuida em grande medida da distribuidora e da Insuma, que é nosso negócio de farmácia de manipulação, com grande sinergia nesse aspecto. Aqui eu destaco também, ainda no negócio de servir a cadeia institucional de saúde, a Prevena, que hoje é cuidada pelo Arthur Avancini, que além de cuidar de pessoas de gestão, tem mais de 10 anos cuidando, trabalhando na área de saúde, 8 na área diagnóstica, portanto, cuidando de um negócio que atende a cadeia diagnóstica no Brasil. Por último, não menos importante, o Luiz que tem uma carreira brilhante feita em bens de consumo em várias instâncias, cuidando dos nossos negócios de consumo para além da sua posição de vice-presidente de operações. Por último, destaco aqui o Fred, nosso CFO, importante CFO, que tem vasta experiência na condução de negócios digitais. Por isso, também cuida dessa startup, a nossa Humania, e levando ela para outro patamar aqui. Portanto, configura a simplificação, a redução de camadas organizacionais e o vasto investimento em governança e gestão dentro da Viveo. Simplificação, foco, continua sendo os dois aspectos importantes. Eu parto para o cenário externo aqui, um pouco o que aconteceu no primeiro trimestre. É um primeiro trimestre importante, porque são definições da CEMED, que registra o menor reajuste dos últimos 20 anos. Aqui, também, um primeiro trimestre bastante atribulado num segmento de negócio que é oncologia no Brasil. Acho que as notícias falam por si. Em franca mutação, players, novidades e questões importantes aqui. Acho que é importante ressaltar, o mercado de distribuição institucional de medicamentos institucional no Brasil continua seguindo, segundo a própria IQVIA, crescendo a 2 dígitos ao ano. Então, é um segmento em grande profusão de eventos, fatos, reacomodações, franca mutação, em momentos beneficiando, outros momentos criando questões mais desafiadoras para o negócio. Aqui também eventos em quem, no modelo de negócio da saúde, quem paga, né, a verticalização e as parcerias dos grandes grupos continua como uma tendência, mas ainda assim com mudanças de modelo. O avanço regulatório no Brasil de pesquisas clínicas está mudando o setor e vai impulsionar um conjunto de inovações, de acesso e de oportunidades importantes em serviços de saúde, tornando esse segmento ainda mais dinâmico nos próximos meses e anos. Aqui, um destaque que é muito afeito ao consumidor, a queda de patentes dos oncológicos de GLP-1, que deve acelerar a dinâmica desse mercado. Por último, não vou me estender aqui, o cenário macroeconômico, pressionado por inflação e juros, mas certamente pela guerra. A gente tomou medidas importantes de segurar a volatilidade dos preços dos petroquímicos, por exemplo, são insumos importantes para a gente. Decisões aqui de investir em alguns lugares do nosso estoque oportunisticamente, mas vasta volatilidade cambial à frente. Esse é o cenário sobre o qual 2026 iniciou e certamente irá se prolongar durante o ano todo. Por último, acho que eu introduzo aqui os principais destaques do trimestre, antes de passar a palavra para o Fred. A primeira, a ideia de que a gente estaciona
a receita em busca de qualidade de negócios, margem, ROIC. Esse é o foco da organização. A retomada, isso traz consigo uma retomada dos indicadores de resultado. Margem bruta de 15,8% de EBITDA. É algo importante no qual o Fred vai se debruçar logo em seguida. A geração de caixa no primeiro trimestre, que em geral é um trimestre que a gente não produz caixa livre, porque em geral está estocando pelas dinâmicas de mudança de preço e o controle da alavancagem, encerrando o período em 3,88 vezes o EBITDA. Aqui, números substanciais, importantes de avanço, muito ainda a ser feito. A gente tem ambições de ROIC ainda bastante superiores, tem bastante estabilização e qualidade de modelo de gestão a ser feito, tem bastante mercado para a gente escolher. Tem bastante modelos organizacionais a serem mudados à frente, mas me parece que num ambiente de vasta volatilidade, a companhia vem performando muito bem. Fred, quero passar a palavra para você para que faça o seu deep dive aí nos nossos desempenhos financeiros. Obrigado, André. Bom dia a todos. Eu vou começar no slide número 7, comentando sobre o desempenho de receita. No trimestre, a gente teve uma receita pouco superior a 2,8 bi, um crescimento de 1,7 em relação ao primeiro tri do ano passado. Aqui acho que tem algumas coisas que valem destacar. Assim, o primeiro ponto é que o primeiro tri do ano passado ainda não contemplava todos os ajustes enfim, de contrato, de estratégia comercial que a gente começou a implementar a partir do segundo tri, né? Então, a base de comparação ainda a gente compara a companhia sobre estratégias de gestão bastante diferentes, tá? E onde no primeiro tri a gente ainda não tinha aplicado assim o grau de seletividade, principalmente no negócio de distribuição, que a gente passou a aplicar a partir do segundo tri com efeito full a partir do segundo semestre. Então, esse crescimento é um pequeno crescimento, ele está totalmente em linha com a estratégia que a gente implementou e vem implementando de ser mais seletivo, de sair de negócios que não dão um tipo de retorno adequado, de ajustar condições comerciais, enfim, tudo que a gente já vem falando já há alguns trimestres. Esse primeiro trimestre de 26, ele segue na parte de top line, a mesma dinâmica dos trimestres anteriores, tá? Dando sequência, entrando em cada um dos segmentos, primeiro destacar o segmento de hospitais e clínicas, que foi o segmento que a gente teve o melhor desempenho. Aqui, enfim, tem uma série de fatores positivos, né, assim, que a gente vê, mas assim, acho que o principal para destacar é que esse é o segmento que a gente mais fez ajustes ao longo do ano passado, tá? E então a gente voltar a crescer ele contra uma base do ano passado, que era uma base ainda pré-ajustes, mostra que, assim, apesar de todos os ajustes que a gente segue bastante forte nesse canal. Poderíamos estar crescendo numa velocidade muito maior, não estamos, basicamente, por escolha da companhia, tá? Dando sequência no canal de segmento de laboratórios e vacinas, aqui, enfim, a gente teve uma pequena contração em relação ao ano passado. Aqui acho que o principal fator está associado à incorporação no segmento de vacina de algumas vacinas ao SUS, né? Lembrando, a gente não opera no setor público no segmento de vacina, então, assim, algumas vacinas importantes que a gente comercializava nas clínicas assim, acabaram sendo migradas para o SUS e isso gerou uma redução de receita aí dentro desse primeiro trimestre. Provavelmente a gente vai ter uma base menor do que a gente tinha, porque isso tende a assim, é uma parte do mercado privado que desaparece, porque são vacinas, algumas delas relativamente caras, e que, enfim, a tendência é que o setor privado siga com volumes assim, substancialmente menores do que tinham antes, tá? Dando sequência, o varejo,
Aqui o varejo, assim, acho que é importante destacar, a gente teve uma queda de receita, mas foi uma queda totalmente planejada. A gente implementou uma série de ajustes, assim, no varejo, principalmente no final do ano passado. A gente fez aumento de preços bastante importantes, a gente reposicionou portfólio, a gente escolheu desfocar algumas categorias, priorizar outras. E assim, mesmo com essa queda de receita, a gente teve um incremento substancial de margem e inclusive de lucro bruto. Então, aqui, apesar da queda de receita, a gente teve um lucro bruto que muito mais do que compensou essa queda de receita. Enfim, e o varejo, a gente entra numa dinâmica diferente a partir desse ano. Tá? No segmento de serviços, aqui a gente tem uma pequena contração também, enfim, aqui acho que a gente ainda tem o efeito da base de comparação do ano passado. A gente vem falando já há alguns trimestres que, principalmente no segmento de soluções estéreis, né, em suma, a gente, enfim, tivemos algumas verticalizações por parte de alguns clientes importantes que acabaram afetando o desempenho da BU de serviços. Tá? Dando sequência, quando a gente olha o impacto em lucro bruto, a gente teve um aumento substancial em relação ao ano passado, a gente teve 2 pontos de expansão de margem bruta, né? Assim, acho que é um resultado assim, bastante bom. A gente, enfim, a gente tinha bastante expectativa de conseguir recuperar a margem bruta aí, à medida que a gente foi implementando essa estratégia. A gente está vendo que trimestre a trimestre a gente tem conseguido operar com margens melhores, e ainda assim preservando assim, o volume de negócios que a gente entende que a gente quer manter, né? Então, assim, essa combinação de seletividade comercial, foco em alguns segmentos específicos e abrir mão de negócios que a gente entende que não dão o tipo de retorno adequado, a gente está vendo que mesmo com o crescimento quase zero ou muito baixo em top line, a gente conseguiu crescer quase 16% lucro bruto. Então, essa é a direção da estratégia comercial que a gente adotou e que a gente vem falando insistentemente tri a tri, e os resultados acho que começam a aparecer de formas muito claras. No EBITDA ajustado, a gente vê isso claramente, a gente teve um crescimento aí de pouco mais de 30% nesse primeiro trimestre, mais de 200 milhões de EBITDA, 208 milhões de EBITDA, o que é um resultado bastante bom na nossa visão. É um aumento também de margem importante, tanto em relação ao último trimestre, quanto em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui, esse resultado é a combinação desse melhor desempenho de lucro bruto, né? Enfim, em função de tudo que a gente já comentou, mas também de uma disciplina forte de gestão de despesas. A gente começa já a capturar alguns benefícios importantes da linha de frete em cima de todas as ações que a gente tomou no ano passado. Enfim, então, assim, quando a gente olha o resultado, enfim, acho que claramente todo mundo consegue ver uma evolução muito importante da onde a gente saiu, né, assim, 18 meses atrás, quando a gente começou a implementar os ajustes de forma mais relevante, até onde a gente está pousando agora nesse primeiro tri, e se você olhar também os últimos 6 meses, acho que a gente aponta para resultados assim, substancialmente melhores do que a gente rodou aí ao longo de 24 e no primeiro semestre de 25. Claro que a gente entende que ainda tem bastante coisa para ser melhorado, né? Mas acho que assim fica claro que os compromissos que a gente assumiu com o mercado de melhorar a rentabilidade, de focar em geração de caixa, redução de alavancagem, acho que a gente está entregando com bastante sucesso. Dando sequência no slide número 11, resultado financeiro. Aqui o resultado financeiro, a gente teve um aumento na despesa financeira no primeiro tri. Aqui acho que vale a destacar 2 pontos principais, né? Assim, primeiro, no primeiro tri do ano passado, a gente tinha tido alguns ganhos não recorrentes no resultado financeiro, dado recompra de debêntures que a gente efetuou em linha com o que tinha sido combinado com os credores no final de 24, e também pelo fato de ter tido uma Selic também maior
no primeiro TRI de 26 em relação ao primeiro TRI de 25. Quando a gente combina os nossos resultados operacionais com o resultado financeiro, enfim, a gente encerrou o primeiro TRI com um prejuízo líquido de 35 milhões de reais. Dando sequência, a gente vai comentar no fluxo de caixa. Acho que o fluxo de caixa, a gente teve um desempenho bastante positivo no primeiro trimestre, né? Assim, a gente teve uma geração de caixa positiva em 45 milhões. Gerar caixa no primeiro trimestre é sempre um grande desafio no nosso negócio, porque, enfim, tem questões sazonais muito relevantes. Você tem, primeiro, uma demanda muito forte em março, pré-ajuste de tabela de medicamentos pela CMED. Então, assim, normalmente a companhia precisa aumentar os estoques e assim, ao longo do primeiro TRI, que normalmente consome mais capital de giro. Então, existe uma sazonalidade desfavorável no primeiro TRI. O esperado é que o primeiro TRI a companhia consuma caixa. Esse ano, com todos os esforços que a gente está fazendo, a gente conseguiu gerar 45 milhões de caixa, o que, na nossa visão, é um resultado bastante positivo. Quando a gente olha os indicadores de ciclo, enfim, a gente também vê indicadores muito positivos. A gente tem um ciclo de caixa que finalizou em 54 dias, quando a gente olha o ciclo normal, quando a gente ajusta pela antecipação de recebíveis, 61 dias. Quando a gente olha em relação ao primeiro TRI do ano passado, em qualquer um dos dois cenários, a gente tem uma melhora relevante entre 4 e 5 dias, o que enfim, quando você olha 4 dias, assim, os 5 dias, nós estamos falando aí algo entre 100 a 150 milhões de reais, assim, de impacto que esses 4 dias geram no capital de giro da companhia, ou seja, a companhia tem trabalhado de forma bastante dura para ter níveis de capital de giro muito mais contidos e muito mais eficientes, e isso a gente vê claramente pela evolução dos indicadores de ciclo de caixa. Quando a gente olha o capital de giro em relação à receita líquida, a gente veio abaixo de 17% para um primeiro trio, também o que a gente considera um nível já bastante adequado. Indo para o endividamento, acho que aqui é um ponto importante destacar, né? Assim, a gente teve um pequeno aumento na dívida líquida nesse trimestre, basicamente porque a geração de caixa no primeiro trimestre é mais fraca mesmo, então assim, totalmente esperado, mas quando a gente olha a alavancagem, a gente teve uma redução importante na alavancagem nesse trimestre novamente, né? Então a gente, enfim, terminou o trimestre com 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Aqui vale a pena destacar que a gente tinha uma queda importante dos covenants do quarto TRI de 25 para o primeiro TRI de 26, onde os meus covenants no quarto TRI eram de 4,5, ele caem para 4 agora. Então a gente passou com 3,88, inclusive com uma certa folga para os níveis que, enfim, combinados com os credores na renegociação dos covenants, né, assim. E a gente vê aqui no gráfico do lado direito, claramente, enfim, o quanto a companhia tem evoluído em relação à alavancagem, assim, ao longo dos últimos trimestres. Tá claro que a dívida líquida está estabilizada, né? Assim, claro que ela tem algumas variações sazonais aí trimestre a trimestre, mas já está bem claro que ela está estabilizada e os resultados operacionais melhorando bastante ao longo dos últimos trimestres, né? Então, acho que aqui, enfim, a gente tem notícias bastante boas e também, assim, ontem a gente anunciou, né, assim, a convocação de 3 AGDs, na verdade, né, assim, para, enfim, para a gente fazer uma extensão de prazo das quarta, quinta e sexta emissão de debêntures da CM. A gente entende que, dados os resultados que a gente tem entregue, dado todos os compromissos que a gente assumiu e vem entregando aí tri a tri, a gente está numa posição bastante favorável para, nessas AGDs, a gente efetivamente rolar todas as dívidas que vencem ao longo do segundo semestre desse ano e do ano que vem,
o que, assim, que praticamente, assim, acaba, assim, a gente basicamente termina a fase de grandes ajustes, né, assim, que tinham sido, é, que tinham sido implementadas a partir do final de 24, e acho que a gente pode claramente dizer que nós estamos muito perto de ter uma companhia já com, enfim, com os indicadores de alavancagem estabilizados e o resultado operacional, em larga escala recuperado. Acho que era isso que eu tinha para falar em relação ao primeiro trimestre. Queria abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Amâncio do Itaú BBA. Senhor Felipe, o seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre a sazonalidade de geração de caixa, né? Vocês acho que ressaltaram bastante esse ponto aqui durante a apresentação, né? Essa sazonalidade de capital de giro nesse primeiro trimestre. Mas se vocês pudessem só lembrar a gente aqui sobre a trajetória dessa sazonalidade de geração de caixa entre os trimestres ao longo do ano, e também qual que é a expectativa de vocês aqui para 2026 nesse sentido. Essa é a primeira. E a segunda pergunta é sobre o ambiente competitivo, né? A gente tem visto uma série de movimentos e mudanças recentes aqui no setor envolvendo outros players. Então, se vocês pudessem comentar um pouco também sobre o que vocês têm visto de ambiente competitivo e se consideram que ele tem ajudado de alguma forma aqui no crescimento em hospitais e clínicas. Por favor. Obrigado, pessoal. Fred aqui, obrigado pela pergunta. Sazonalidade, assim, o que acontece? Geralmente o primeiro tri assim, você consome caixa, o segundo e o terceiro tri você em geral você recupera o que você consumiu no caixa no primeiro, o quarto, assim, não é tão diferente assim dos demais, mas normalmente o excesso de capital de giro que você consome no primeiro você recupera ao longo do segundo e do terceiro. Essa é a sazonalidade normal. Quando a gente olha a nossa geração de caixa para esse ano, a gente não, assim, a gente não tem guidance formal, mas a nossa visão é que a gente gera caixa o suficiente para servir juros e com alguma folga, tá? Então, assim, essa é a nossa visão de geração de caixa e a gente vai pilotar o business para que isso aconteça, tá? Então, se precisar desacelerar crescimento, a gente desacelera, enfim, a gente vai pilotar o business para gerar o caixa necessário para, enfim, para servir a dívida e ter alguma folga. Em relação ao cenário competitivo, sim, a gente acha que o cenário competitivo está bastante favorável para a companhia, e é uma das razões que tem ajudado a gente no segmento de hospitais e clínicas, tanto conseguir melhorar a margem quanto retomar crescimento num cenário que a gente tem sido bastante seletivo comercialmente, né? Assim, a gente segue não pegando todas as oportunidades que aparecem, a gente segue, enfim, declinando de uma série de negócios que a gente considera que tenham condições ou de margem, ou de capital de giro, ou no combinado deles que são abaixo enfim, dos hurdles mínimos que a gente tem colocado para rodar o negócio. Então, sim, a gente acha que o cenário competitivo tem sido favorável para a nossa estratégia. Perfeito. Fred, obrigado pelas respostas. Bom dia, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Vilela, da JP Morgan. Senhor Guilherme, o seu microfone já está liberado. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Eu queria que vocês me ajudassem a compreender a dinâmica de receita bruta e receita líquida do TRI, né? Quando a gente olha a receita bruta, ela subiu 2%, ao passo que a receita líquida caiu 2%. Então, eu queria entender os efeitos de rebate, de imposto, que eventualmente possam ter tido no primeiro TRI. E até uma derivada dessa pergunta é sobre margem bruta, né?
se vocês pudessem me ajudar um pouco no bridge dessa margem bruta de 18, de 13,8 para 15,8, né? Esses 2% de expansão. O que que é pricing, o que que é mix, compras, algum tipo de eficiência, condição comercial, ou eventualmente até algum item pontual. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, em relação à receita bruta e receita líquida, tem alguns efeitos, tá? Assim, um que é estrutural, a gente tá com um nível muito menor de devoluções. A gente tem trabalhado muito forte em uma série de melhorias em questões operacionais para, enfim, diminuir questão de erro de pedido, enfim, questões de entrega fora do prazo, enfim, coisas que, enfim, que acabam gerando um nível maior de devolução. Então, assim, parte tem a ver com menos devolução. Tem outras questões que têm a ver com mix, tá? Assim, porque, enfim, dentro de medicamento, você tem medicamento isento, você tem medicamento que você tributa 18, 19, 22, enfim. Então, assim, sim, existe uma questão importante de mix, e também existe uma parte assim, de mix de produto e mix de canal, tá? Porque também, assim, a tributação de consumo versus distribuição é bastante diferente, tá? Então, enfim, sim, tem questão de mix de produto, mix de negócio e menor devolução, tá? Sobre a questão de margem bruta, tá? Assim, acho que o ponto importante é a gente teve crescimento substancial de margem bruta em todos os segmentos, tá? Assim, principalmente no consumo. O consumo foi onde a gente teve assim, o maior crescimento de margem bruta, tem uma série de razões para isso, a gente mexeu bastante em portfólio, preço, a gente desfocou alguns segmentos, a gente botou mais peso em outros, a gente mexeu em uma série de aspectos de política comercial, enfim, tem uma série de efeitos e a gente passa a rodar consumo com margens assim, estruturalmente maiores do que a gente operava, tá? Quando a gente olha na distribuição também a gente segue com margens bastante maiores. Aqui, basicamente, eu posso te dizer que o principal efeito é preço, tá? Assim, a gente tem, assim, focado em melhora de condições comerciais, a gente tem declinado, a gente tem saído de contratos com margem muito baixa. Então, assim, quando a gente olha na distribuição, sim, acho que pricing, eu posso te dizer que é o principal efeito. Quando a gente olha nos outros negócios, assim, na Insuma, apesar da gente ter perdido o negócio que a gente perdeu são negócios com margens, que eram negócios com margem bastante menores do que a média que a gente opera, então assim, apesar da queda de receita, assim, as margens são maiores. Assim, em resumo, a gente tem buscado rodar com margens maiores em todos os segmentos. Então, assim, não necessariamente, enfim, a margem do primeiro tri assim, vai ser exatamente isso que a gente vê nos próximos trimestres, né? Assim, existem algumas questões pontuais, por exemplo, de assim, é, efeito de câmbio positivo em alguns insumos, enfim, enfim, estamos avaliando se a gente devolve ou não para o preço, enfim, tem algumas questões pontuais que podem ter ajudado a margem bruta a ser do primeiro tri, talvez ser um pouco maior do que ela seria normalmente, mas a direção é essa, tá? Então, assim, sim, a gente deve rodar com níveis de margem bruta substancialmente maiores do que a gente vinha rodando anteriormente. Tá certo, pessoal, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A e escrever seu nome e empresa para entrar na fila. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Então, muitíssimo obrigado pela presença. A companhia continua na trajetória de foco, simplificação, gestão, escolha, seletividade e certamente a transformação da cultura e da organização. Muitíssimo obrigado. Ótimo dia a todos e todas.
A videoconferência da Viveo está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.